Inicie a sua execução com um cordão de 5 correntes. Você deverá passar a agulha pela primeira corrente, puxar uma laçada e arrematar, fechando em círculo esta etapa da sua execução com um ponto baixíssimo. Na continuidade, você fará 1, 2 e 3 correntes para darmos a altura. Trabalharemos com pontos altos, então eu laço e ao redor deste círculo eu vou trabalhar uma continuidade de 2 pontos altos iniciais. Então agora você já acompanha o segundo ponto alto. Na sequência você terá algo como 3 pontos altos, levando em consideração que o cordão de 3 correntes faz a vez de um ponto alto inicial. Faça 1, 2 e 3 correntes de intercalamento, lace e agora nós vamos tecer realmente a continuidade de 3 pontos altos ao redor deste arco. Aqui você acompanha o segundo e agora o terceiro da segunda continuidade. Fazemos novamente as 3 correntes para intercalamento e reiniciamos os 3 pontos altos agora da terceira continuidade. Então, agora você já vê o terceiro ponto alto da terceira continuidade. Mais 1, 2 e 3 correntes de intercalamento e mais uma vez e, pela última vez, continuidade de 3 pontos altos. Então, você já acompanha o segundo e agora você acompanha o terceiro ponto alto. Para encerrar a carreira, você fará uma corrente, laçará e, minha gente, no seu terceiro ponto, na sua terceira corrente, passe a agulha e com nova laçada arremate todos os pontos da agulha. Você terá feito um meio ponto alto. Para iniciar a próxima carreira, você fará 1, 2 e 3 correntes para a altura do ponto alto. Lace e ao redor deste meio ponto alto, você trabalhará 2 pontos altos. Então, agora você acompanha o segundo. Toda vez que você tiver na carreira anterior 3 pontos altos, na carreira em que você está, você fará um picô. Então, veja, 1, 2 e 3 correntes, passará a agulha pela primeira e puxará a laçada e já arrematará. Você tem o picô. Lace e no intervalo das 3 correntes, você fará 3 pontos altos. Acompanhe agora o segundo ponto alto e agora o terceiro. Nós estamos em extremidade e sempre que é extremidade, você tem 1, 2 e 3 correntes. Laço novamente e ainda neste mesmo espaço, neste intervalo, eu faço 3 pontos altos. Acompanhe o primeiro, agora você vê o segundo e o terceiro. Observe que você tem novamente 3 pontos altos na carreira anterior. Isto quer dizer que nesta você terá um picô. Então, eu faço as 3 correntes, passo a agulha na primeira e arremato com o ponto baixíssimo. Aqui eu tenho um picô. Eu laço e eu reinicio o processo de 3 pontos altos na extremidade, lembrando que toda extremidade recebe 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos, tudo no mesmo intervalo. Pessoal, vamos repetir este formato de execução no contorno desta carreira por completo. Todas as carreiras, no final e no início, são iguais. Então, assim como na carreira anterior eu encerrei com uma corrente e um meio ponto feito na horizontal, nesta carreira eu faço uma corrente e um meio ponto na horizontal, pegando a terceira corrente inicial para realizar o arremate. Observe que aqui nós temos a nossa segunda carreira do nosso motivo encerrada. Para iniciar,
novamente, 1, 2 e 3 correntes, laçamos e ao redor do meio ponto, vamos trabalhar 2 pontos altos. Aqui você acompanha o segundo. Nós fazemos um picô, pois nós temos 3 pontos altos a seguir na carreira anterior. Então, 3 correntes, passo a agulha na primeira e com ponto baixíssimo eu arremato. Eu laço e observem, agora na carreira anterior eu tenho um picô. Eu vou trabalhar sobre este picô um conjunto de 3 pontos altos feitos no mesmo ponto de base. Para isso, observe que você tem uma alcinha aqui. Olha lá, ó, aqui. Nós vamos passar a agulha por trás do picô e daremos a volta nesta alcinha. E é nela que nós trabalhamos os nossos 3 pontos altos. Então, observe que nós já temos aqui o segundo e agora o terceiro. Eu vou alargar e me permitam mostrar a vocês o resultado. Olha lá, ó. Este picô fica em pezinho e você tem atrás dele 3 pontos altos feitos no mesmo ponto de base. Aonde for picô, esta é a execução que você deverá fazer sobre ele. Faça um novo picô, então 3 correntes, aqui passando a agulha, puxando a laçada e arrematando, laçando e aonde a extremidade, 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos, tudo no mesmo intervalo. Lembrando, todos os intervalos são iguais, são feitos desta forma, somente a primeira ou a última extremidade que é encerrada de forma diferente, que é quando você faz uma corrente e um meio ponto alto tecido na horizontal. Pessoal, vamos mais uma vez trabalhar esta carreira desta forma por completo. Eu preciso de um total de 4 carreiras tecidas desta forma. Então, aqui você vê que eu tenho 1, 2 e eu estou na terceira. Depois que eu encerrar esta, eu farei mais uma, num total de 4, aonde eu repetirei totalmente todos os pontos, os processos desta terceira carreira em que nós nos encontramos. Então, até já! Vamos encerrar a nossa 4ª carreira fazendo uma corrente, laçando, e na terceira corrente inicial fazemos o meio ponto alto na horizontal. Para a próxima carreira, você fará uma corrente e ao redor do meio ponto, você fará 2 pontos baixos. Para cada ponto de base, você fará um ponto baixo. Então, aonde você tiver ponto alto, nesta carreira, você tecerá um ponto baixo. Aonde você tem picô, mais uma vez pegando por trás, dando a volta no seu picô, você fará um ponto baixo e volta a trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto que você tiver à sua frente. Tenho picô, tenho um ponto baixo pegando pela alcinha atrás. Tenho pontos altos, então eu faço um ponto baixo para cada ponto alto. Mais uma vez o picô, então um ponto baixo. E nesta sequência, deste lado, é a minha última vez a fazer 3 pontos baixos, um para cada ponto alto que eu tenho à minha frente. Na extremidade, você fará 2 pontos baixos, você fará uma corrente e ainda ao redor do arco de correntes, mais 2 pontos baixos. Volto nos pontos altos aonde eu trabalho um ponto baixo para cada ponto alto e aonde eu vejo picô, um ponto baixo é feito. Vamos fazer este contorno desta forma a carreira inteira. Vamos agora para a nossa última carreira. Para ela, você fará uma corrente e você tecerá sobre cada ponto baixo
um novo ponto baixo. Nas extremidades, nós temos 2 pontos baixos, uma corrente e 2 pontos baixos. Nós vamos manter os 2 pontos baixos sendo um ponto baixo para cada ponto de base. E aonde você tem a sua corrente, é onde você trabalha o aumento para poder continuar mantendo o formato do seu square. E este aumento é feito com um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo, todos ao redor desta corrente que você tem da sua carreira anterior. Então, aqui nós já estamos chegando na nossa extremidade, aonde nós vamos trabalhar. Corrente está aqui, eu trabalho ponto baixo, corrente e no mesmo espaço, ponto baixo. E eu volto a trabalhar um ponto baixo para cada ponto baixo da nossa carreira anterior. Pessoal, vamos então encerrar esta nossa última carreira e nós vamos tecer juntas o nosso segundo motivo desta execução. Inicie a sua execução com um cordão de 7 correntes. Feche em círculo com um ponto baixíssimo, passando a agulha pela primeira corrente. Faça uma corrente e ao redor deste círculo você trabalhará 15 pontos baixos. Encerre esta carreira passando a agulha pelo primeiro ponto, puxando uma laçada e arrematando. Faça uma corrente e sobre o mesmo ponto de base, faça um ponto baixo. Na sequência, 1, 2, 3, 4 e 5 correntes. Pule um ponto de base e no próximo ponto você fará um ponto baixo. Mais uma vez, 2, 3, 4 e 5 correntes, pulando um ponto de base, ponto baixo. Vamos repetir este processo nesta carreira inteira. Encerre esta carreira passando a agulha no seu ponto baixo inicial, puxando uma laçada e arrematando, é o ponto baixíssimo. Faça uma corrente e ao redor do primeiro arco você trabalhará um ponto baixo. Laçará e ainda ao redor deste arco uma sequência de 5 pontos altos. Então aqui nós temos o primeiro, agora o segundo, o terceiro, agora o quarto ponto alto e finalizando o quinto ponto alto. Ainda neste arco você fará um ponto baixo. Inicie novamente o ponto baixo no próximo arco. Mais uma vez a continuidade de 5 pontos altos. Então o segundo, aqui o terceiro, o quarto e finalizamos com o quinto. Fazemos um ponto baixo ao redor do mesmo arco e um novo ponto baixo para iniciar no próximo arco. Vamos trabalhar desta forma o contorno inteiro. Encerre esta carreira passando a agulha pelo primeiro ponto baixo, puxando uma laçada e arrematando. Você terá feito ponto baixíssimo. No total, você deverá ter 8 pétalas à sua espera. Você fará uma corrente, laçará uma, laçará 2 vezes e passando a agulha ao redor deste ponto de base, você vai trabalhar um ponto alto duplo. Então veja que eu arremato 1 e eu arremato 2. Detalhe, nós não podemos deixar este ponto solto, então volte a execução para frente e sobre o ponto baixo da pétala que você tem a seguir, você passará a agulha, puxará a laçada e arrematará todos os pontos que você tem na sua agulha, encerrando o seu ponto alto duplo que foi feito pela frente. Faça uma,
2 e 3 correntes, marque a terceira. Faça 1, 2 e 3 correntes, passe a agulha na primeira da segunda sequência de 3 e com um ponto baixíssimo transforme em picô. Faça 1, 2 e 3 correntes e marque a terceira. Novamente faça 1, 2 e 3 correntes e transforme em um ponto picô, passando a agulha pela primeira da segunda sequência de 3 com um ponto baixíssimo. Faça 1, 2 e 3 correntes para encerrar esta sequência. Lace, lace e volte a trabalhar um ponto alto duplo, passando a agulha ao redor deste ponto de base, onde você tem a divisão das suas pétalas, e vá arrematando de 2 em 2 até que sobre 2 pontos na agulha. Agora, vire o trabalho para frente e sobre o ponto baixo da pétala que vem a seguir, puxe uma laçada, arremate todos os pontos, fechando o seu ponto alto duplo. Mais uma vez, trabalhamos este arco que tem os picôs. Então, 1, 2 e 3 correntes, seguro para marcar. Mais 1, 2 e 3 correntes que virarão um picô. Aqui está. Faço 1, 2 e 3 correntes e seguro. Faço mais 3. 1, 2 e 3. Transformo em picô e encerro com mais 3 correntes. Mais uma vez 2 laçadas e no próximo ponto entre as duas pétalas, nós vamos trabalhar mais uma vez o ponto alto duplo, sendo encerrado sobre o ponto baixo da pétala que vem a seguir. Minha gente, vamos trabalhar esta carreira todinha desta forma. Para encerrar esta carreira, no seu último arquinho, você não fará após o segundo picô as 3 correntes. Você laçará e sobre o seu ponto alto duplo inicial, você fará um ponto alto. Desta forma, você estará posicionada no início para a próxima carreira. Você fará 1, 2 e 3 correntes e, gente, pegando por aquela alcinha na parte de trás do seu picô, você fará um ponto baixo. Ao redor dessas 3 correntes, trabalhe 3 pontos baixos. Então, você acompanha o segundo e agora o terceiro. Novamente, pegando por trás do picô, você fará um ponto baixo. Faça 1, 2 e 3 correntes. Novamente, pegando por trás do picô, você fará um ponto baixo. Ao redor das correntes, 3 pontos baixos. Então, aqui o terceiro. Pegando por trás do picô, ponto baixo. E novamente, 1, 2 e 3 correntes. E assim, nós vamos trabalhando todo o contorno desta carreira. Encerre esta carreira passando a sua agulha pela primeira corrente desta mesma carreira, puxando uma laçada e arrematando. É o ponto baixíssimo. Faça uma corrente, ao redor do arco das 3 correntes, faça 3 pontos baixos. Então, aqui você acompanha o segundo e agora o terceiro. Para cada ponto baixo que você tiver à sua frente, faça um ponto baixo. Então, aqui você vai acompanhando um ponto baixo para cada ponto de base que eu tenho à minha frente. Na sequência, você fará 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes. Passando a agulha pela terceira corrente a contar da que está na agulha, puxe uma laçada e arremate. É o ponto baixíssimo, transformando 3 correntes em um picô. Faça 1, 2 e 3 correntes. Você deverá pular este espaço e sobre cada ponto baixo que você tiver à sua frente, um ponto baixo você fará. Então, aqui você vai acompanhando
a sequência de pontos baixos que nós temos que trabalhar. No arco de 3 correntes, você trabalhará 3 pontos baixos ao redor dele. Volta a trabalhar um ponto baixo para cada ponto baixo que você tem à sua frente. No próximo arco de 3 correntes, você trabalhará novamente 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes, transformará em picô as 3 a contar da sua agulha e fará mais 3 correntes. Voltará a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base à sua frente. Reparem que nós sempre trabalhamos 3 intervalos, então veja, 1, 2 e 3 em pontos baixos e marcamos a extremidade com 3 correntes, 1 ponto picô e 3 correntes. Somente no início da carreira é que nós fazemos pontos baixos em 2 pontos, então, no primeiro arco de 3 correntes e na primeira continuidade de pontos baixos. Assim sendo, nós encerraremos esta nossa carreira arrematando com um ponto baixíssimo aqui neste ponto. Lembrando que o processo agora é de definir extremidades. Então, nós já temos 2, olha aqui, ó, 2 definidas. Eu preciso de 4 e aqui estão elas. Perceberam? Então, nós vamos trabalhar desta forma, preenchendo todo este contorno nesta carreira inteira. Neste momento, nós já temos todas as nossas extremidades devidamente marcadas. E agora, falta somente uma carreira para nós encerrarmos este nosso motivo. Então, você fará uma corrente para iniciar e para cada ponto baixo, um novo ponto baixo você fará. Nestas partes, que são as laterais, nós não temos aumentos. Nós teremos somente a preocupação de conseguirmos manter o tamanho na extremidade. Então, nós faremos ao redor do nosso cordão de correntes 3 pontos baixos. Então, veja, 1, 2 e 3. Aonde é picô, pegando pela alcinha por trás, você fará um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo. Volto a trabalhar o cordão de correntes. Então, eu faço aqui 1, 2 e 3 pontos baixos. E volto a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, pois eu já estou na lateral. Pessoal, vamos trabalhar o contorno da nossa última carreira desta forma. Uma vez tendo chego ao final, passe a sua agulha pelo primeiro ponto desta carreira e puxe uma laçada, é o ponto baixíssimo, para arrematar esta carreira. Você deverá fazer aqui o corte, fazer o arremate no fio e a partir de agora você já tem os 2 squares que nós utilizaremos nesta nossa execução. Este que nós acabamos de fazer e o anterior que nós fizemos um pouquinho antes. Eu venho aqui mostrar para vocês a disposição dos squares que você deverá aí montar. Então, você precisará no total de 1, 2 e 3 squares do modelo 2 que eu mostrei para vocês. E vocês precisarão de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para frente do modelo 1 do nosso quadradinho. Para trás, nós vamos precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, totalizando 20 squares do modelo 1.
Minha gente, você observa que aqui, olha, está aberto. Então, eu tenho 3 quadradinhos que não foram preenchidos. Aqui será feito um detalhe, mas se você preferir fazer todo fechado a parte das costas, tudo bem. É só você fazer, ao invés de 20, 23 quadradinhos do modelo 1 e realizar a costura neste espaço também, tá joia? Mas aqui nós vamos fazer sim um detalhe, por isso que você vê que está aberto nas costas. Você deverá então dispor colocando 3 squares por 3 carreiras costurados. Nas extremidades, você porá somente 2. Olha só e olha só. Isso para a parte, deixa eu virar aqui novamente, para a parte da frente, aonde você disporá na linha central 3 squares do formato 2, do modelo 2. Tudo bem? Então, assim, essa é a disposição na frente. Atrás, o formato é o mesmo, perceba, olha, 2 na extremidade, 2 na extremidade, na base, 1, 2, 3, 4 e 5, sendo que na parte de cima são somente 3. E, como eu já expliquei a vocês, nas costas nós deixamos livre. Ou não, fica a seu critério, não tem problema nenhum se você fechar por completo. Mas, para que você possa costurar, como eu aqui já costurei, eu preciso mostrar para vocês como foi feito. Então, vamos lá. Para realizar a costura, nós utilizaremos agulha de tapeceiro e o fio para a costura é o Clea 1000. Então, um fiozinho de Clea 1000 para que você possa realizar a costura de todos os quadradinhos da nossa execução. Nós vamos costurar sempre o avesso de um com o avesso do outro. Dos dois lados, você tem que ver a parte da frente do quadradinho. Então, aqui eu já dobro para facilitar eu demonstrar para vocês. A costura, gente, é bem simples e acontece sempre da mesma forma. Então, você vai pegar a sua agulha e vai passar na extremidade do square de trás. Vamos aqui trazer o nosso fio. Deixa sobrar, tá? Você vai passar na extremidade do square da frente, é sempre ponto com ponto, tá, gente? Não pode perder esta orientação. Os pontos têm que estar sempre devidamente alinhados. Eu vou segurar aqui este pontinho. Olha lá, ó, tô trazendo ele. E agora a gente vai dar um nozinho, ó, você vê que eu tô ajustando aqui. Eu vou dar um nozinho aqui, passando novamente pelo mesmo ponto atrás, trazendo o fio para fora, é o mesmo ponto. Eu ainda não comecei a caminhar na costura. Olha lá, ó. E aqui, você vê que ele vai dar uma travada, ele forma um nozinho. É sempre importante depois nós fazermos os arremates, tá? Bem, a partir de agora a costura acontece. Então, você vai passar, olha, de dentro para fora, pegando o próximo ponto que você tem, olha aqui a situação, e vamos trazer todo o fio nesta direção. Sempre trabalhe com o fio caminhando, não deixa fio sobrando não, tá? No mesmo ponto do outro lado, que seria o square que está à nossa frente, trabalhando, minha gente, o mesmo ponto, tá? Não pode pular ponto. De dentro para fora deste square. E traz o fio pra cá. Olha lá. Sempre alinhando, tá? Mais uma vez, de dentro pra fora, no square de trás. Olha lá, aqui, ó. Vamos trazer o fio para fora. Mais uma vez, pegando o square da frente, trabalhando de dentro para fora, trazendo o fio todo.
E assim nós vamos realizando as nossas costuras de modo que nós obtenhamos o formato das peças, a parte da frente, né? E a parte de trás, conforme eu mostrei para vocês anteriormente. Já estando com tudo devidamente costurado, costas e aqui a parte da frente, nós vamos fazer os acabamentos. Minha gente, o acabamento é feito na base, aqui embaixo, e é feito ao redor desta parte toda que você vê aberta, que é a parte de cima, ó, frente e aqui costas. Então, você vai fazer o acabamento no contorno da cava, você vai fazer na parte do pescoço, novamente a cava, novamente o pescoço. Mantenha aberto tudo, nós não vamos fechar em momento nenhum por enquanto. Bem, além disso, nós também faremos o acabamento para quem tem esta abertura na abertura. E é nela que eu vou começar a mostrar para vocês como deve ser o acabamento. Se você não tiver esta parte, não tem problema algum. Venha para a parte de baixo, que é exatamente igual a esta que eu farei aqui na parte de dentro da peça. Bom, vamos trazer a imagem um pouco mais aqui para vocês. Já tendo um ponto na agulha, nós vamos começar em qualquer ponto, não existe o melhor ponto ou o ponto errado. Em qualquer parte, você vai começar passando a sua agulha, fazendo o seu ponto baixo para iniciar. Você fará 1, 2 e 3 correntes e transformará em picô, passando a agulha pela primeira, puxando uma laçada e arrematando é o ponto baixíssimo que te dá um picô. Pule um ponto de base e no próximo você fará ponto baixo. Mais uma vez no próximo ponto, ponto baixo. E você fará 1, 2 e 3 correntes, passará a sua agulha pela primeira, puxará a laçada e arrematará. É o picô. Pulando um ponto de base, no próximo você fará ponto baixo. E mais uma vez no próximo ponto, ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhar o contorno inteiro desta abertura. Olhem lá, pessoal. Então, aqui eu volto com esta parte da abertura, veja, toda feita. E eu já fiz também a parte de baixo, que é exatamente igual a esta parte aqui. Agora, nós temos que falar sobre esta parte de cima, aonde inclui, além do pescoço, a cava do teu braço. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos tirar este formato quadrado e nós vamos dar uma leve arredondada neste pedacinho, criando um desenho mais delicado, mais harmonioso. Para isso, eu vou precisar que vocês observem o seguinte: você precisa ter 5 pontos centrais. Então, eu com a ajuda da agulha, eu vou mostrar para vocês. 5 pontos centrais é assim. Este central, que é exatamente a união dos 2 quadradinhos, 1 e 2 antes, 1 e 2 depois. Isso remonta em 5 pontos. Estes 5 pontos receberão pontos altos que serão fechados juntos. Não é pipoca, tá? São pontos altos fechados juntos. É diferente o formato que nós vamos obter. Antes dele, nós faremos o ponto baixo com o picô, ponto baixo, novamente ponto baixo com o picô e assim sucessivamente. Mas, como eu vou trabalhar aqui com pontos altos, eu preciso fazer como se fosse uma escadinha. Então, funciona assim, olha, aqui eu tô com ponto baixo, aqui eu estarei com meio ponto, aqui eu estarei com ponto alto, aqui eu estarei com meio ponto e aqui eu estarei com ponto baixo. Para
vocês entenderem o que é a escadinha, porque sair do ponto baixo e entrar no ponto alto imediatamente cria uma mudança de tamanho de ponto muito forte e não fica muito bonito. Então, nós precisamos fazer essa escadinha. Para isso, além dos 2 pontos que eu terei acima e dos que eu terei depois, eu preciso me preocupar com o ponto de início. Então, funciona assim. Ponto central, eu tenho 2 acima que eu já sei que é ponto alto. Eu terei um meio ponto aqui, eu terei um picô, um meio ponto, um ponto baixo, um picô e um ponto baixo. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 8 pontos antes de chegar ao ponto central do meu ponto alto, que é o terceiro ponto alto. Isso quer dizer que deste lado eu usarei também 8 pontos para obter a escadinha. E depois é tudo com ponto baixo, ponto picô, ponto baixo. Novamente, ponto baixo, ponto picô, ponto baixo. Não muda, só tem a escadinha aonde é a união de quadradinhos. Então, são 4 vezes que eu terei que fazer isso. Então, ó, uma aqui, outra aqui e mais 2 do outro lado do nosso trabalho. Então, vamos começar fazendo por aqui. Preciso de 8. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu preciso começar neste ponto. Eu estou alargando para a gente conseguir visualizar. Então, eu tendo um ponto na minha agulha, eu vou começar no ponto marcado, aonde eu farei um ponto baixo, porque é o início. Então, aqui vamos trazer este fio para cá, mas este vai para lá. Vamos ajeitar tudo e aqui, veja, olha, ponto baixo. Aí você vai fazer aqui, ó, 1, 2 e 3 correntes, transforma em picô. Ponto baixíssimo. Pula um ponto de base e no próximo ponto, ponto baixo. Eu fiz a primeira sequência. Eu laço. O próximo ponto, que seria ponto baixo, será meio ponto. E eu vou fazer o picô. 3 correntes, vou transformar em picô com o ponto baixíssimo. Laço novamente, pulo um ponto de base e meio ponto. Agora são os pontos altos e são fechados juntos, são 5. Então, eu laço no primeiro ponto. Eu passo a agulha, vou novamente laçar, porém eu não vou arrematar o ponto, mantenho na agulha. Esse é o primeiro. Laço de novo, eu vou para o segundo. Novamente, arremato só 2 pontos e mantenho na agulha. Então, eu já tenho aqui o segundo ponto alto mantido. O central, então a gente vai para o que é o nosso terceiro ponto alto. Mantenho. Vou para o próximo, o quarto. E mantenho. E vou para o próximo, o quinto. E novamente eu mantenho. Verifique se você tem 6 pontos na agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem? Então laça e arremata tudo de uma vez só. Isso são os pontos altos fechados juntos. Tudo bem? Você vai laçar e o próximo ponto é o meio ponto. Faço o picô. Vamos aqui transformar em picô com o ponto baixíssimo. Novamente lace, pule um ponto de base e meio ponto. Agora nós vamos para o ponto baixo, que é o que volta ao normal, né? Então aqui eu faço ponto baixo, as 3 correntes, porque eu tenho que fazer um picô. E aqui com o ponto baixíssimo nós vamos transformar em picô. Pulo um ponto de base no próximo ponto baixo. Agora não tem mais escadinha, agora é continuar do jeito que está. Então, é ponto baixo, faz o picô, novamente pulo um ponto e no próximo ponto baixo.
Não muda mais, gente. Agora continua assim até nós chegarmos na mesma posição que nós trabalhamos agora do outro lado. E observe que você tem um desenho que dá uma leve arredondada, diferente do que nós temos embaixo, que fica realmente retinho, é um quadrado. Aqui fica redondinho e aqui é um quadrado. Percebe? Bom, agora esta etapa é feita desta forma. Então, eu vou aqui tecer todo o meu contorno desta forma e depois eu volto para continuar com vocês. Uma vez que nós tenhamos todas essas etapas, então veja, olha, eu tenho um pedaço arredondadinho, aqui outro, e os outros dois, né, do outro lado, ó, veja, aqui e aqui. Nós vamos para a próxima etapa, que é fazer a decoração desta parte aberta. Aqui, minha gente, nós vamos colocar alguns cordões de correntes que vão ter picôs nele também. Então, você tem já um ponto na sua agulha, você vai sempre trabalhar os intervalos dos picôs. Vamos trazer aqui um pouquinho esta imagem? Vamos ver o que nós conseguimos. Olha. Então, você vê, picô, 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 e você tem os intervalos. É nesses intervalos que nós vamos colocar os nossos cordões de correntes com picôs. Então, assim, olha, você vai pegar o seu primeiro intervalo, escolhe um ponto, pega uma alcinha, traz por dentro, e a partir de agora, nós vamos fazer correntes intercaladas com picô. São sempre 3 correntinhas. Então, veja, olha, 1, 2 e 3 correntes. Agora, as próximas 3 é para o picô. Então, 1, 2 e 3. Transformo em picô. Aqui o ponto baixíssimo. Mais uma vez, 1, 2 e 3 correntes. Aí, mais uma vez, 3 correntes para trazer o picô. Então, a segunda e aqui a terceira. Vou transformar em picô. E nós vamos assim até alcançarmos o outro lado desta etapa. Ao alcançar a outra extremidade, nós vamos passar a agulha no mesmo intervalo, tá? Sobre um ponto, puxar uma laçada e nós vamos arrematar. É o ponto baixíssimo para encerrar esta primeira tirinha. Nós temos que repetir o processo em todos os intervalos nesta orientação, na orientação vertical deste square. Olha lá, minha gente, agora eu estou com todas as tirinhas já feitas e nós vamos fazer um detalhe nestas tiras. Funciona assim, você vai localizar na extensão toda da sua tira a metade dela e você vai agrupar desta forma. Então, todas elas ficarão unidas aqui no miolinho. Esse miolinho você vai prender com o próprio fio da execução. Então, aqui eu tenho um pedaço, né, de ane brilho, olha lá. Eu aqui vou dobrar este pedaço em 4, então é como se eu tivesse 4 fios, tá vendo aqui? E nós vamos, neste miolinho, nós vamos prender o fio, olha só, aqui no meio, você passa por dentro desta alça, ó, traz tudo, tá? E aí você já tem ele preso, ó, ele tá preso, ele tá travado, tá? E você vai dar voltas neste miolinho com o fio que você tem aí, com o fio que você tá trabalhando, ó. A gente vai dando voltas, de modo que fique uma pelotinha aqui no meio, vai ficar uma quantidade, né, de fios maior aqui no meio. Ó lá, ó. Sempre você vê que eu vou alinhando o fio, né? Eu não vou deixando ele torcer, que é para ficar realmente lisinho. Eu não quero que fique tudo torto, né? Então a gente faz ficar lisinho assim, desta forma. Uma vez que a gente tenha alcançado a quantidade de voltas desejada, a hora que você sentir que já está bem grossinho, ó, tá vendo? Fica assim no meio, ó, que está bem grossinho, você vai passar a sua agulha pelo meio, aqui por dentro, ó,
Tá vendo? Ó, passe a agulha por dentro. Cuidado para você não passar no meio de nenhum fio, para que você não desfie. E aí você vai laçar todos os fios e vai passar aqui por dentro, olha só. Aí aqui eu já posso puxar assim, ó, tá vendo? Você vai trazendo aqui por dentro, ficou fio para lá, eu vou buscar, tá? Para que a gente possa fazer o arremate e ficar preso, né? Esse nosso miolinho. Sempre importante a gente alinhar direitinho, ó. Você vê que eu puxo mesmo, que é para ficar bem travado, né? Eu ainda vou puxar mais uma vez aqui para trás, fica ruim de mostrar para vocês, mas eu vou puxar mais uma vez para trás e aí eu vou fazer o meu arremate na parte de trás, tá bom? Então aqui você já deve ter percebido qual é a ideia, né? Então depois que nós tivermos feito esta etapa, nós vamos ainda inserir 3 cordõezinhos de correntes sem os picôs. Desta vez o cordãozinho não terá picô. Nós vamos inserir aqui 3 cordõezinhos que ficarão no centro do square de cima e no centro do square de baixo. E eles, todos os 3, eles ficarão presos aqui no miolinho também, tá joia? Então você vai ter o desenho de 1, 2 e 3 e aqui 1, 2 e 3, tudo preso aqui no miolinho. Então eu vou tecer os meus cordões de correntes e eu trago para que vocês possam ver como prender. Então olhem lá, aqui eu venho com um cordão de 25 correntes esperando para ser colocado na parte de baixo, prendendo o nosso detalhe de costas. Eu já tenho 2 outros cordões feitos, então você consegue ver qual é o desenho que se forma. Funcionou assim, eu fiz primeiro o central, e ele está exatamente no meio deste quadrado e exatamente no meio deste. Depois eu fiz este daqui, que cruzou para este lado e eu prendi no espaço do lado do central. Então ele está cruzado, ele sai daqui e vem para cá. Este daqui, o terceiro e último, está do lado de cá. Porém, ele será preso deste lado, ele cruzará para o outro lado. Posso fazer retinhos 3? Pode. Eu optei por fazer cruzado, só para dar uma enrijecida, uma boa prendida mesmo nessa parte que vai ficar solta nas costas. Bem, para que a gente possa passar, você vai pegar a sua agulha, passar aqui no meio do seu miolinho. É sempre importante tomar cuidado para você não passar por dentro de nenhum ponto anterior. Você vai pegar este pedacinho de fio que você deixa sobrando no final, vai fazer aqui uma laçadinha e vai trazer aqui por dentro este fio. Olha só aqui como eu trago ele aqui por dentro, ó. Tá aqui ele. Puxar também o fiozinho de brilho. Depois que ele já está aqui, é só puxar o cordão, ele vem junto. Então, as correntes conseguem vir. Na parte que você prenderá, eu estou cruzando, então ele sai deste ponto, ele vem para cá, exatamente no espaço do lado do central. Nós vamos puxar aqui uma laçadinha, eu vou até trazer para fora. Eu vou pegar aqui um pontinho, então uma corrente aqui na minha base eu vou pegar e este cordão eu vou trazer por dentro dela, aqui, e nós vamos travar bem. Depois dessa parte feita, o que nós temos que fazer é o arremate de todos estes fiozinhos. Eu aqui gosto muito de fazer um vai e vem, né, com o fio, então eu passo para trás, passo para frente e passo para trás novamente, no mínimo, né? E aí é que eu faço o meu arremate, aonde eu consigo obter aquele formato de perfeição, né? Onde não fica fio sobrando. E aí aqui, olha, nós temos então, aqui tem bastante fio sobrando, ó, fica até ruinzinho de vocês enxergarem, mas acho que é possível a gente ver o desenho. Aqui nós temos então o nosso detalhe de costas totalmente preso, totalmente
tecido com os cordões que prendem em cima e embaixo e os cordõezinhos de correntes com os picôs que ficam na horizontal das costas. Agora, nós vamos falar sobre como fazer a nossa alça, porque esta parte aqui está um pouco acima da cava, né? Então, a cava está sendo feita aqui. Essa parte está sobre o seu braço, na parte de cima do seu braço. E a gente precisa fazer o contorno de um lado da frente e o lado de trás para termos a alça. Nós vamos trabalhar também nas alças com os cordões de correntes com picôs. O que vamos precisar fazer é medir a quantidade de correntes e de picôs que nós teremos para conseguirmos fazer a nossa alça. O ideal é que você meça desta ponta até esta ponta no corpo para que você saiba qual é o tamanho em centímetros que você precisará que este cordãozinho tenha. Então, olhem só, pessoal, aqui eu volto com 3 tirinhas para um lado e 3 tirinhas para o outro. Então, você pode escolher fazer menos tiras ou mais tiras. Eu vou manter 3 por ser a mesma quantidade que eu usei aqui atrás, olhem, no cordão de correntes, tá? É só por isso que eu estou mantendo 3. Essas 3 tiras, ou melhor, essas tiras, elas são compostas de 3 correntes, um picô. 3 correntes, um picô. 3 correntes, um picô. E assim sucessivamente, sempre iniciando com 3 correntes e sempre encerrando com 3 correntes. Para prender, eu sempre deixo um pedacinho de fio sobrando, que é para eu conseguir fazer a união dos 2 lados da onde virá a alça. Aqui eu tenho 10 picôs. Então, pessoal, aqui com 16 centímetros eu obtive o tamanho necessário para a minha alça. Você, como já dito anteriormente, deverá medir para conseguir fazer o intervalo de forma que obtenha em centímetros a tira com o tamanho necessário. Para prender, não muda em absolutamente nada o que nós fizemos aqui atrás. Então, o que nós vamos fazer agora é, com a ajuda da agulha, nós vamos selecionar os pontos aonde o cordão será preso, né? Eu estou com 3, então eu porei um na extremidade, um na outra extremidade e um no meio. Então, eu vou começar aqui pela extremidade. Eu vou pegar o ponto que eu desejo. Então, aqui eu estou abrindo ele bem, olha, conseguem ver, né? Eu vou puxar por dentro deste ponto o fio que eu deixei sobrando, olha aqui. E, novamente, eu laço o fio e eu trago a laçada por dentro do ponto. E aí, eu venho aqui, ajusto bem e travo. Ele está preso. Eu só preciso fazer o arremate e para isso a gente faz aquele passa de fio de um lado, passa o fio do outro, de forma que a gente ganhe aí um espaço para fazer mesmo o nosso arremate depois. E do outro lado, a mesma coisa, né? Olha, tá vendo? Se eu coloquei na extremidade deste lado, neste daqui eu porei na extremidade também, porque eu tô falando de alça, né? Então, eu não vou travar, eu não vou torcer, não vou fazer nada. Aqui, então, passo pelo ponto, sempre o mesmo ponto, o ponto correspondente, trago por dentro, eu ajusto bem, tá? Porque eu preciso que fique a corrente aqui na base. E com uma outra laçadinha a gente traz aqui, ó, e aí já trava. Faz a mesma coisa, passa o fio de um lado para o outro, em busca de dar aí um movimento mesmo para a gente poder fazer o arremate depois. Bem, desta forma, eu vou proceder com todos os outros fios que eu tenho. Olha só como é que fica a alcinha, ó, bem delicada. No meu caso, eu terei 3 de cada lado.
Agora chegou a hora de nós falarmos sobre a renda guipir que vai ser adicionada à nossa peça já tecida e montada. A minha sugestão é que você ignore o primeiro motivo, que você deixe um primeiro motivo em aberto, porque você não vai utilizá-lo. Então, a nossa execução começa a partir daqui. Nós aqui vamos utilizar preguinhas na extensão de toda a circunferência da nossa peça. Então, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Esta peça ficará sobre esta. Então, eu trago esta florzinha de modo que ela fique sobre esta. E eu estou ignorando a primeira. Esta peça ficará sobre esta. Então, trazendo por baixo, veja só, eu coloco esta florzinha sobre esta. Automaticamente, esta é trazida para baixo da execução. E aqui você tem uma preguinha e aqui você tem outra. Novamente, eu quero pregas. Então, eu vou trabalhar esta sobre esta, por cima. Então, eu vou trazer desta forma a minha preguinha. Percebam que aqui se abre esta preguinha, assim como do outro lado se abriu deste daqui. Tá vendo aqui? Vai intercalando a abertura da prega. Novamente, eu quero esta sobre esta. Então, eu porei por baixo. Então, eu venho aqui, trago por baixo e olha lá se repetindo este desenho aqui. Automaticamente, você tem duas pregas do outro lado, ó, aqui você tem uma e aqui você tem outra e você tem uma central aqui, tá vendo? Este é o formato das preguinhas. Conforme você vai modelando estas pregas, você já pode ir realizando a união destas alcinhas que ficam aqui em cima, ó, reparem que vocês têm alcinhas. Estas alcinhas serão unidas por correntes, ou melhor, por pontos baixos. Então, nós vamos trabalhar ao redor destas alcinhas pontos baixos, de modo que, depois de nós termos toda esta extensão com as preguinhas e preenchidas com os pontos baixos, nós vamos costurar a nossa base já tecida. Então, eu vou preparar um pedacinho da minha renda guipir com este formato de pregas e eu vou mostrar para vocês como preencher a parte de cima com os pontos baixos. Nós vamos trabalhar a parte dos pontos baixos aqui na nossa renda com o anibrilho. Então, nós vamos ter que alinhar todos estes arquinhos para a gente poder conseguir fazer estes pontos baixos. Bem, você sempre vai se deparar com uma situação como esta, aonde um determinado arquinho estará pela metade. Você vai trabalhar igualmente, pegando somente um dos ladinhos da alça, tá bom? Lembrando que eu deixei o meu primeiro motivo aqui, olha, ignorado, eu não estou utilizando. Então, eu vou ignorar agora também e lá na frente eu vou utilizá-lo para fazer o acabamento. Bom, vamos trabalhar então a metade deste daqui como eu comentei com vocês. Eu vou aqui com um ponto na agulha ajustar e passar o fio, puxar uma laçadinha para fora e vou travar aqui com o meu primeiro ponto. Novamente no mesmo arco, eu vou passar a agulha e eu vou trabalhar o meu segundo ponto. Eu já vou para o próximo arco e eu vou levando junto este fio que é do início da execução. Ao redor, eu vou trabalhar uma continuidade de pontos baixos de modo que eu consiga obter todo este arquinho revestido. Você acompanha comigo aqui o meu terceiro ponto baixo e eu acredito que com 4, veja só, nós já tenhamos o arco preenchido. Olha aqui a situação, ó, fica bem preenchidinho. Vou para o próximo agora. Vou continuar levando o fiozinho que tá solto, ó. Então, eu vou fazer aqui o primeiro, eu farei aqui o segundo, o terceiro e eu farei o quarto. Vou deixar o fio agora para fora para eu poder fazer o arremate. Olha lá.
Mais uma vez, no próximo. Então, eu farei o primeiro, aqui o segundo, este fiozinho não pertence a este arco, então ignore, o terceiro e eu farei o quarto. Agora sim, este fiozinho pertence a este intervalo, então eu vou trabalhá-lo pela metade, eu preciso segurar, tá? Então eu farei um ponto baixo e mais um, 2, porque é a metade. E sigo com mais 2 pontos baixos somente em um dos arquinhos. Vou para o próximo, aonde eu trabalho vários arcos, são 3 arcos juntos. Então, eu trabalho 4 pontos baixos ao redor de todos os arcos. Então, aqui 2, aqui o terceiro e aqui o quarto. E tendo cuidado aqui com os meus alfinetes, porque eu coloquei para poder segurar, né? E aí a gente continua fazendo esse trabalho de preencher, que na verdade é o que vai manter o desenho das pregas definido. E é o que vai permitir que nós costuremos esta parte da execução à parte já tecida. Vou alargar aqui, deixa eu puxar mais o fio e olhe só o que você obtém. Então, todos os arcos devidamente preenchidos e inclusive aqui eu posso tirar os meus alfinetes, porque como já está preso, aqui não tá tudo ainda. Olha, como está preso os arcos, ele não desfaz mais. Mesmo que ele abra, ele volta para a posição porque ele está preso aqui em cima. Perceberam? Então, nós precisamos trabalhar desta forma a quantidade da renda para que nós tenhamos a cobertura total da circunferência da peça tecida. Vou fazer o meu e eu volto aqui. Pessoal, uma vez que nós tenhamos então todas as pregas feitas, preenchidas na parte de cima com os pontos baixos, já no aguardo de realizarmos a costura na base já tecida, nós vamos também aqui falar sobre o acabamento da extremidade. Então você observa que você tem uma extremidade, aquela florzinha que eu deixei sobrando, aonde eu não tenho o desenho completo, eu removi. Nós poderíamos inclusive trabalhar até aqui nesta flor, removendo esta parte aqui também. Mas como esta parte ainda estava bem desenhada neste meu pedaço de peça, eu resolvi manter, mas na verdade até aqui já estaria de bom tamanho, porque nós vamos fazer o acabamento utilizando este pedacinho aqui todo, ó, seria esta metade, olha, eu vou dobrar para você ver, esta metade é a metade do acabamento, é daqui para cá. Então nós vamos utilizar este pedaço para fazer o acabamento e não ficar solto a circunferência da etapa da renda. Para isto, não agora, não precisa ser agora, embora se você desejar, tudo bem, pode ser feito, não interfere na execução. Mas nós vamos colocar este pedacinho que eu deixei sobrando e que está solto, perceba, não tem nem arquinho, ele está solto. Nós vamos alinhá-lo aqui a esta metade que nós temos. A flor tem que estar com flor, então seria esta metade aqui. Então o que vai acontecer? Na hora que eu fechar a minha circunferência, esta florzinha ela vira e ela estará, olha só aqui o desenho, ó, esta flor com esta. Eu alinho uma florzinha com a outra, de forma que eu posso obter o desenho da minha peça fechado, né? Então a gente pode tanto fazer uma leve costura nas extremidades, costurando a florzinha para que não saia de jeito nenhum do lugar, ou nós podemos utilizar o que eu gosto muito, um pinguinho de cola, né? A cola vai me dar este resultado também, a cola universal para artesanato aqui da Círculo, tá? Então você pode utilizar, seja costura, seja cola. Gosto muito da opção da cola, mas nada impede de ser costurado. Mas antes de fazermos isso, eu aqui farei a costura. Então eu vou pegar a minha base tecida e nós vamos já mostrar para vocês como costurar toda esta circunferência.
costura desta etapa é feita com o fio Clea, aonde aqui eu já trago ó, ele preso a um ponto aqui inicial. Você pode escolher qualquer parte da sua execução para iniciar esta costura, fica a seu critério. Eu aqui no caso estou escolhendo um dos lados, então a minha união começa e se encerra na lateral. E estando já com a frente aqui da minha parte de renda guipir já virada também para mim, sempre vamos fazer do lado da frente, nós vamos iniciar esta costura. É bem parecido, na verdade é igual ao que nós fizemos aqui nos nossos squares. Então eu vou pegar sempre um ponto de dentro para fora, alinhando a execução, pegando o ponto a seguir do outro lado. Perceba que eu tenho um picô, né? Eu não posso costurar o picô, então eu vou dar a volta, ó. Eu passo aqui no meio do picô e eu dou a volta na laçada que fecha o picô e trago pra cá. Olha aqui o desenho que se forma, ó. Dá pra ver que a gente tá bem dando a volta com a agulha? Então aqui eu trago e aqui eu vou alinhar. O picô, ele fica para fora, ele fica saltadinho. É assim mesmo que você tem que trabalhar quando encontrar picô. O próximo ponto a seguir, na minha base, de dentro para fora, cruzo, vou para o outro lado, eu tenho ponto baixo, é de dentro para fora. Novamente eu venho no guipir, pego o próximo ponto e de dentro para fora, a mesma coisa do outro lado, de dentro para fora, e já já eu estou em outro picô. Então peraí, deixa eu arrumar, vou pegar deste lado e agora eu estou no picô novamente. Olha lá, outro picôzinho aqui na conversa. Então eu vou passar de dentro para fora, pelo meio do picô, e eu vou dar a volta neste arquinho que tem aqui, ó. Estou levantando ele para vocês, ó. Tá vendo este arquinho? Neste arquinho eu passo para trás de novo. E aí é que eu trago ele para este lado. E a costura vai acontecendo como nós já vimos anteriormente nos squares. Volto a trabalhar a costura no próximo ponto aqui, na renda, sempre de dentro para fora. E novamente eu vou pegar aqui os pontos baixos, né? De dentro para fora. Percebeu, minha gente? Então nós vamos fazer a costura inteira e eu volto ao final para que você veja como eu vou fazer o acabamento desta florzinha que ficou sobrando na minha execução. Agora eu volto, já tendo feito toda a minha costura, então deixa eu puxar aqui, olha. Eu vou tirar, colocar aqui do lado, pra gente não perder, porque a gente vai usar. E aqui, olha, tô colocando minha mão, né? Exatamente aonde a minha costura acaba, olha, está dividido, tá vendo? É isso que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer com que esta divisão suma. Para isto, você vai alinhar esta prega, ó, isso aqui é uma preguinha. Então, você vai pôr as 3 florzinhas, uma em cima da outra. Percebeu aqui? Esta que está sobrando, deixa aqui em cima por enquanto. Ela vem pro outro lado, mas ela vai ficar por aí por enquanto. Estas 3 florzinhas, olha, 1, 2 e 3, fazem parte da mesma preguinha. Então, veja aqui o desenho que eu vou obter. Isso aqui é uma preguinha. Vamos só colocar aqui certinho, porque para que nós consigamos fazer o desenho correto, eu preciso que elas estejam na posição certa. Aqui, eu consegui, tá ótimo. Então, você tem uma preguinha aqui, ó, 1, 2, 3 florzinhas, né? E você tem a preguinha do outro lado, aonde você tem uma flor sobrando. Esta flor, você vai abrir deste lado e você vai colocá-la sobre esta, você vai alinhar. Automaticamente, o alinhamento desta parte com esta também acontece, olha lá. E todos os demais alinhamentos acontecem. E você vai pôr, mais uma vez, por cima desta que a gente acabou de virar. Tá vendo aqui? Esta parte de cima, que não tem alcinhas, você vai encaixar aqui dentro. Então, você vai abrir e você vai encaixar
sempre alinhando as florzinhas, é muito importante este alinhamento acontecer. Olha aqui, ó, e eu tenho tudo devidamente encaixado e alinhado. Para me facilitar, para favorecer, deixa eu colocar aqui uns alfinetes, porque eu acho que para manusear ficará muito melhor. Então eu vou pôr aqui numa pétala e vou trazer passando na outra. Então já alinhei ali. Eu vou pegar esta parte de baixo também, olha. Aqui, aqui, com a de trás. Quero pegar as três. E eu vou alinhar aqui também. Aqui e vou trazer pra cá. Ó, agora tá preso, não sai mais, tá bom? Então tenho dois alfinetinhos pra me ajudar. Eu gosto de usar, como eu já falei pra vocês, a cola universal círculo, porque ela é muito eficiente nestes trabalhos. Mas não, também podemos fazer com a costura. Por isso que eu deixei o fio aqui. Eu vou te mostrar como que você deve proceder caso você opte por fazer com costura, tá bom? Então eu tenho o meu fio que já está aqui e eu tenho que costurar esta base toda para que ela fique bem direitinho, bem alinhada. Eu não posso perder o meu desenho. Com isto, eu vou trançando o meu fio. Olha, eu vou ter que descer primeiro. Então eu vou trazer ele aqui para baixo. Eu vou trançar ele aqui. Simplesmente a gente vai passando pelos pontos, ó, de forma que ele desça. Então eu saio da minha costura de base e eu venho aqui para cima, né? Ou melhor, aqui para baixo. Agora sim, eu vou passando o fio, olha só. Eu passo por um pontinho da minha renda. Vamos ver se eu consigo aqui, ó, trazer um pouco mais para vocês. Pode ser que fique bom, né? Ó, então aqui, ó, passo pela renda, passo por uma, né? Trago aqui, ó, tá vendo? E eu tenho que passar pela de trás também. E já venho pra frente, olha, eu vou trazer aqui, ó, vou passar na de trás e eu vou trazer de volta pra frente na mesma, tá vendo? Trago pra cá. Nunca puxe demais o fio, tá bom? É o bastante para que ele fique retinho. Volto nesta daqui para frente. Então eu costuro aqui, eu trago para frente. Olha aqui a situação, ó. Tá vendo? Novamente eu passo pela da frente. Deixa eu pegar ela. Passei. Já vou passar pela de trás. Ó, tô pegando ela aqui. E eu vou trazer aqui do lado, que é pra gente conseguir ver o fio passar todinho. Ó, fio passou. Tá vendo aqui, ó? Tá costuradinho aqui em cima já. Como eu tenho uma parte no desenho da minha renda que é grossinho, né? Que é onde forma também o nosso desenho. Eu vou costurar esta parte com esta daqui de trás. Então eu vou fazer o desenho, vou ter que vir aqui pra baixo. Então eu vou caminhar aqui, ó. Antes disso, vamos caminhar. Precisamos só passar a mão direitinho pelo desenho, porque eu preciso sair do ponto que eu estou, ó. E aí eu venho pra cá. Caminha, fio sempre sem repuxar, né? E agora sim, agora eu tô numa posição que eu consigo. Então eu estou, ó, no topo do desenho. Então eu vou fazendo movimentos assim, olha, abraçando os dois desenhos. E eu vou fazendo desta forma. Olha aqui a situação. Olha como que é fácil, ó. Tá vendo? É muito importante, né, que a gente use o fio de execução para que ele não fique tão evidente, tá bom? E a gente vai costurando. Você também pode passar com uma agulha mais fina por dentro desta quantidade de fios todos. É que a minha agulha não é tão fina, eu estou usando uma agulha de tapeceiro, então não dá para eu fazer essa costura. Mas é uma opção, tá? Você pode. Aqui eu continuo desta forma, ó, até alcançar a base deste desenho. Ó. Deixo aqui do lado, ó. Então aqui eu já tenho esta etapa costurada. Olha aqui, ó, devidamente costurada. Agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz com a cola, tá bom? Que é para você ver da outra forma também. Então, na cola, eu já prefiro utilizar
para fazer desta forma estes pontos mais cheios, aonde eu tenho o acúmulo do fio. É aqui que eu costumo fazer. Então eu pego, como aqui já está costurado, eu vou vir daqui para baixo, tá bom? Aqui o que que eu faço? Eu pego o desenho, vou pôr minha mão por baixo, que é para eu não errar, ó. Eu vou pegar aqui o meu desenho, este daqui está com este. E eu vou passar um pinguinho de cola aqui. E a gente coloca o desenho alinhado. Deixa assim secando, não precisa de mais nada, tá? Rapidinho está seco. Cuidado para que você não deixe que esta parte que está secando tenha contato com a parte de baixo. Se tiver contato, pode colar o outro lado. E aí, minha gente, não vai mais conseguir tirar, tá bom? Então não pode ter contato e tem que esperar secar. Uma ideia é você colocar ou um tecidinho ou um plástico na parte de baixo, porque depois você consegue tirar se for o caso. Então tem que ter esse cuidado. Da mesma forma, a gente cola essa pontinha aqui. Então eu vou erguer aqui, eu vou colocar um pouquinho de cola e eu vou colocar na direção. Vou erguer aqui novamente, que é para eu posicionar bem, ó. Tá vendo? E você vai colando a mesma coisa na flor. Aqui eu vou soltar para ficar mais fácil, né? Ó, passa nesse pedacinho, neste pedacinho e cola, deixa secando. É assim que é feito com a cola, mas fica ao seu critério. É você quem vai decidir a forma de fazer este acabamento. Eu vou terminar o meu e eu volto para te mostrar o resultado final. Pessoal, então eu trago aqui para vocês já a peça totalmente costurada, o acabamento totalmente feito, e é exatamente neste ponto que nós temos o acabamento das duas partes. A única coisa que indica que há uma união aqui, no caso, é esta divisão. Percebam aqui, olhem, que está separado, mas que em todos os demais está junto. Podemos realizar a costura deles fazendo pontinho de um lado para o outro com a agulha de costura e uma linha comum. Mas aqui eu não fiz justamente porque nós temos muitas preguinhas. Então, quando a peça é usada e ela se abre durante o uso, você não observa. Então, por este motivo, eu não fiz, mas fica aí a possibilidade de ser costurado, né, com a agulha de costura tradicional e com a linha comum também. Bem, aqui em cima também todos os acabamentos foram feitos, eu já removi todos os fiozinhos, né? Porque cada quadradinho fica com um fiozinho, então a gente remove. Uma vez tendo feito todas estas etapas, aí sim, a sua peça está completamente tecida, costurada, arrematada e encerrada. Bem, é claro que eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês ateçam e que vocês estejam conosco na nossa próxima aula. Não se esqueçam, se inscrevam em nosso canal. Até lá!